Estamos dando início a mais um Jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador. E hoje, no nosso jornal, traremos uma convidada especial no nosso primeiro bloco, onde estaremos falando sobre mulheres empreendedoras. Muitos negócios, é esse o sentido, inclusive, da programação do nosso jornal, empoderar, trazer o espaço para incentivar o empreendedorismo. Atualidades, novidades, tecnologia, e conectando a informação, né, construtiva para quem nos acompanha. Então, a gente fica muito feliz que a programação do jornal não é um jornal tradicional, mas ele tem dentro da sua estrutura alguns pilares, né, de jornalismo que você consegue também acompanhar. No segundo bloco, temos os comentários de esportes com Fausto Grezana e encerramos com clima-tempo. E, gente, vem chuva por aí, o mapa demonstra que nós temos que estar atentos se nós estivermos na rua pegando estradas. Mas tudo isso a gente vai ver depois no final do jornal, no clima-tempo. Mas no início nós estamos também aguardando as notícias para que a gente possa também noticiar aqui no jornal a escolha do Papa. Acreditamos que deve sair ainda por esse horário. A previsão é que tenha alguma anunciação aí pelo 12h30. Estamos aguardando e na expectativa desse momento tão importante histórico para a igreja e para o mundo, né? Então, a gente sabe o quanto é importante a figura e a representatividade do Papa a nível mundial. Então, nós estamos aqui, a nossa fé sendo renovada, o nosso pilar, inclusive, da programação da própria GTV é a reconstrução dos valores da família, e a fé, a religiosidade, ela é fundamento para que a gente possa realmente entender a importância da nossa presença na Terra. Então, aqui na GTV você encontra esse alimento, um alimento voltado a reconstruir os valores e os pilares para que você tenha a fortaleza dentro da sua casa, que é a família. Bom, e nós vamos trazer aqui uma mulher empoderada que também tem uma bagagem, uma experiência riquíssima para poder entregar. A gente teve o prazer de participar no mês passado do Best Business Woman, que é o Best BW, que é idealizado por Paula Steffen. Nós vamos trazer aqui Paula Steffen junto conosco, ao vivo. Seja bem-vinda, Paula. Oi, Andréia, muito obrigada aí pelo convite. Um prazer imenso, Paula Steffen, pelo trabalho que vocês vêm realizando, o quanto é importante orientar e organizar e fortalecer com conhecimento o empresário que, por muitas vezes, vai entrando dentro da rotina e acaba esquecendo pontos, pilares fundamentais para que o seu negócio dê certo. E a gente teve o prazer de participar, né, dentro desse grande trabalho que é o Best Business Woman, que aconteceu aqui em Porto Alegre. E a gente quer trazer um pouquinho para o telespectador que nos assiste a nível nacional e fora do Brasil, esse trabalho, desse evento que vocês realizam. Conta um pouquinho para a gente, para o telespectador entender como começou, o que o business, né, que o Best Business Woman entrega e qual é o propósito dele para o nosso querido telespectador. Contigo, Paulo. Uma honra estar conversando contigo aqui e para todas as afiliadas onde esse programa vai chegar, porque o nosso objetivo e o propósito da Best BW sempre foi alavancar negócios com mulheres, dar voz, dar luz e dar realmente a possibilidade da mulher conquistar a sua independência econômica através dos seus negócios e da sua veia empreendedora.
Esse evento que nós participamos, né, Andréia, a imersão Best BW que aconteceu em Porto Alegre, ela já acontece há alguns anos em diversas cidades do nosso país, e o objetivo é mostrar para o empresariado feminino que empreende, que tem os seus negócios, de que maneira ela consegue fazer com ferramentas práticas e implementáveis na linha do tempo, para que o negócio dela consiga ter um crescimento sólido e escalável. A nossa empresa já existe há 8 anos dentro do nosso mercado e ela veio muito de um propósito que tanto eu quanto a Daiane, que é minha prima e é minha sócia, tínhamos. Primeiro, de trabalhar juntas, de poder atuar com pessoas que a gente gosta. Eu acho que isso é um propósito muito genuíno, né? De trabalhar com pessoas que nos inspiram, que nos motivam a nos melhorar. Mas dentro daquilo que no corporativo nós já não conseguíamos mais. Tem um momento de carreira onde, para crescer, ou tu vai para um mercado maior, ou tu resolve abrir o teu próprio negócio. Muitas mulheres começam a empreender buscando esse crescimento, buscando evoluir dentro dos seus negócios, tentando evoluir dentro do patrimônio que ela quer construir, e outras buscando mais tempo, mais qualidade de vida, enfim. Foi quando a nossa empresa nasceu e nós entendemos que poderíamos, com a expertise que eu trouxe do corporativo, muito focada em vendas e marketing, e da Daiane, muito focada em processos e lideranças, nós poderíamos somar as nossas expertises e colocar a serviço de muitas empresas mais. Eu me dei conta, dentro da minha jornada, que eu sozinha, dentro da empresa que eu trabalhava, representava 70% do faturamento dela. E aí eu me dei conta, poxa, se eu consigo trazer números tão expressivos para uma única empresa, porque eu não poderia fazer isso colocando a serviço de muitas mais? E enxergando que eu consegui um crescimento no corporativo sozinha, e as minhas amigas não tinham esse mesmo crescimento, as mulheres do meu entorno não tinham esse mesmo crescimento. Eu falei, poxa, tem algum detalhe que eu consegui colocar como habilidade para crescer que as demais não estão conseguindo. Então, vamos colocar tudo isso a serviço delas. E aí é quando o Best BW nasce e a gente traz toda a nossa expertise, toda a nossa bagagem e as ferramentas que nós vimos que funcionam nas empresas que mais crescem, a serviço daquelas que não têm esse conhecimento, ou que não entendem onde é que estão errando. E a imersão traz um pouquinho disso. A imersão são 2 dias de evento de negócios focado no empresariado feminino, tentando trazer para elas, de uma maneira rápida, ferramentas funcionais que em 2 dias elas consigam implementar, voltar para a empresa na segunda-feira e conseguir fazer aquilo que ela não estava enxergando, pelo qual ela não cresce. Às vezes, muitas das empresárias que vêm conosco, elas dizem assim, Paula, poxa, eu estou há 5 anos no meu mercado, eu tenho uma clínica estética, eu sou uma nutricionista, eu sou uma dentista, eu estou 5 anos, eu estou há 8 anos no meu mercado, mas parece que eu cresci até aqui, entrei numa linha de estagnação e daqui eu não cresço mais. A minha curva de aceleração não está mais subindo e eu não entendo porque eu estou errando. Onde é que está que eu não cresço mais? Porque até aqui foi do meu jeitinho. Só que, não sei se tu concorda comigo, né, Andréia? Uhum. A verdade não te ensina a gerir o teu negócio. Com certeza. Essas ferramentas. Então, o que acontece? Ela sai formada, às vezes, uma excelente dentista, uma excelente arquiteta, uma excelente naquilo que ela se propôs a ter como profissão, mas ninguém ensinou a ela como é que gere uma clínica. Como é que faz para abrir um consultório? Como é que abre o consultório? Me formei uma excelente dentista, abri o consultório e o cliente vem da onde? A faculdade não te ensinou a prospectar, não te ensinou a criar script, não te ensinou a criar argumentação com persuasão, não te ensinou nada disso. E aí tu pode ser a melhor profissional do mundo na tua área, que se tu não souber gerir e vender, vai continuar batendo num teto de vidro. É onde a nossa empresa nasce para entregar esse transpor desse teto de vidro. Exatamente isso. E, Paula, tu sabe que é incrível como a gente tem um déficit muito grande nessa visibilidade social do fundamento e da importância que a área comercial tem. Contanto que as universidades deveriam ter, em todas as suas carreiras, em todas as atividades de formação, o preparo comercial, né? Porque realmente, é como tu disse,
a maioria sai sem o entendimento e a compreensão que o fundamento para o seu negócio dar certo, para a sua atividade, a sua área, advogado, qualquer atividade, ela precisa ter um conhecimento de base, como atingir, como se conectar com outro. E isso não existe dentro das faculdades, né? Eu concordo contigo, e aí tu tocou num ponto que é até legal a gente comentar, porque principalmente para advogadas, aquelas que abrem os seus escritórios e dentro da lei, né, existe aquela coisa de o advogado ele não pode se divulgar, ele não pode se vender. Mas existem formas estratégicas de fazer isso. E aí, eu lembro que alguns anos atrás, quando nós ainda estávamos muito focando em infoprodutos e em cursos online e direcionamento através de material gravado para auxiliar as áreas que quisessem comprar um produto já gravado para poder assistir no tempo dela, nós criamos uma jornada direcionada de como advogadas conseguem implementar a área comercial dentro de escritórios. E na época existia uma dúvida bem grande até da nossa parte de não falar nada errado, de não tentar, enfim, estar burlando algum tipo de legalidade dentro da profissão. Então, nós pegamos todas aquelas aulas e colocamos sob o crivo da presidente da OAB em Santa Catarina na época. Ela viu as aulas, leu todos os roteiros e avalizou a nossa entrega. Então, nós tínhamos lá um curso gravado voltado para o setor comercial de advogadas, bem direcionado para o jurídico, como é que elas poderiam fazer para os seus escritórios crescessem, e a própria presidente da OAB no estado aprovou. No entanto, as advogadas ainda tinham aquela cultura antiga de que não é possível, de que não tem como. Por quê? Porque mexer no comercial, independente da tua função, seja no jurídico, que tem aí uma cultura antiga de que não é possível, ou em qualquer outra área, trabalhar com vendas é difícil, é amoroso e ninguém gosta. Então, tu se forma lá uma excelente, pode ser advogada, uma arquiteta, uma nutricionista, independente, é ruim ficar levando um monte de não, né? É ruim. A gente vai falar sobre isso, porque se tu quiser crescer, será necessário. Então, nós temos ferramentas muito implementáveis, e eu digo, por A mais B, elas dão resultado. Vão dar resultado, mas não quer dizer que não vai dar trabalho. E aí é onde muita empresária tem um probleminha. Poxa, mas ela quer a solução mágica. Não vai acontecer. O resultado sólido que tu está buscando para o teu negócio, ele vai requerer muito trabalho. Mas o que eu digo para a empresária é assim, trabalhar muito, tu já trabalha. Tem muitas que chegam para nós dizendo, poxa, eu estou exausta, eu trabalho 10, 12, 14 horas por dia, às vezes. Só que tu está trabalhando sem direcionamento para o crescimento. Ela perde muito tempo criando conteúdo para uma rede social, ela perde muito tempo em reuniões que são contraprodutivas, ela perde muito tempo apagando incêndio dentro da empresa, e às vezes ela está dedicando 1% do tempo dela para aquilo que diretamente leva para o resultado, para a curva de aceleração que ela quer fazer. Então, assim, quero crescer, mas quanto do teu tempo tu está dedicando para a área comercial, para as vendas do teu negócio, para o coração, que vai fazer a coisa girar, que vai aumentar a tua lucratividade? Em geral, a maioria das respostas que chega para nós é 10% ou menos. Ela quer crescer, mas ela não está olhando para o principal. É a grande resistência hoje, né, Paula, que a gente vem vendo que a nossa sociedade como um todo, nós temos muita dificuldade de entender essa evolução da tecnologia. Ela veio para nos acelerar, para nos facilitar, mas ela também nos trouxe, digamos, a incorporação de mais atividades. Então, aquela pessoa que pensa que ela não vai acabar tendo que ela incorporar para ela poder dar o salto, ela não vai dar esse salto. Ela vai se perder no meio do caminho, entende? O que eu enxergo é que, claro que a tecnologia e toda essa gama enorme de informação que está disponível para a empresária trouxe muita confusão mental. Então, uma coisa que eu gosto de trazer muito, e a gente trabalha com eventos corporativos, é, se tu for fazer uma qualificação, que seja algo que possa ser implementável na tua rotina e no teu negócio. Se tu for ler um livro, alguma coisa daquilo que tu aprendeu tem que ser implementado do teu negócio. Se aquilo que tu foi estudar, que tu leu, que tu aprendeu, o curso que tu fez, não for implementado pelo menos algum detalhe,
aquilo ali virou confusão mental. É só mais coisa que tu tá jogando para dentro da tua caixinha que tá te deixando mais onza. Porque se não está sendo implementado, de que valeu? E tem aquele outro ditado: te desvia do caminho, do foco, que é o fundamento do teu negócio. Então, hoje nós temos realmente esse transbordamento de informação, de conteúdo, que desvia o propósito. Então, eu vi exatamente o trabalho de vocês como um filtro muito importante, necessário, para qualificar e colocar a pessoa novamente dentro dos trilhos. Porque as pessoas elas vão indo sem noção realmente do que na prática gera resultado. Elas vão indo pelo aquele marketing ilusório que as redes sociais nos confundem. Eu acho que assim, é gostoso acreditar que eu perder metade do meu dia gravando vídeo para o Instagram é a solução mágica do negócio lucrativo que eu sonho em ter. Não vai acontecer. Eu faço 3 perguntas para empresário. Qual é o teu nível de engajamento na rede social? É alto ou é baixo? Provavelmente é baixo. Qual é o nível de verba que tu coloca no teu tráfego? É alto ou baixo? Geralmente, se é uma empresária de média, pequena, vai ser baixo. Qual é o nível de seguidores que tu tem lá? É milhares ou é pequeno? Geralmente é pequeno. Então, se tu tem poucos seguidores, baixo engajamento e pouca verba, para de se enganar achando que passar metade do teu dia gravando conteúdo é a solução mágica que vai fazer a tua empresa explodir. Não vai acontecer dali. Então, é um detalhe fundamental para que tu entenda que 10% do teu tempo dedicado à parte comercial e 90% dedicado ao marketing que não vai trazer o resultado, eu não digo para parar de fazer, não tem que parar, mas não está fechando a conta. Exato. O tempo tem que ser dedicado para as áreas que são primordiais para o negócio. Só que é gostoso tapar um olho e se enganar achando que é isso que vai trazer. E a própria rede social vende que é aquilo ali que vai trazer. Mas não vai. Quantos % das tuas amigas, das pessoas da tua rede de relacionamento, de fato, explodiram financeiramente, ganharam altos lucros através do digital? Não conheço. Eu também não conheço. Só que a gente se engana. Então, se tu não conhece, tá na hora de tirar esse véu do teu rosto e parar para olhar que às vezes vai ser o feijão com arroz que vai trazer o resultado que tu busca. E eu coloco não conheço porque exatamente muitos ainda se iludem que geram resultado e não geram na prática. E o que me chamou a atenção e que realmente eu consigo hoje falar com muita propriedade, Paulo, é porque eu nasci dentro de um mercado corporativo, um mercado de negócios, né? Já atuei e vivenciei as experiências de montar um negócio e ter que fechar esse negócio, de recomeçar um novo negócio, de me reinventar. Então, a gente sabe que mágica não existe. Existe e a verdade. Então, quando eu vi que vocês trabalham exatamente fazendo a pessoa despertar com a verdade, eu vi essas meninas, essas mulheres empoderadas, é o que eu quero trazer para o nosso telespectador, porque a gente precisa alimentar a verdade. Eu estou cansada de ver falsas ilusões que assediam, que são realmente desejáveis, mas na prática não são reais. E aí começa a te deixar cansada, tu começa a se perguntar se está valendo a pena o teu trabalho, se está valendo a pena todo o esforço. Será que está valendo a pena eu ter aberto esse negócio e está deixando a minha família de lado, às vezes os filhos de lado? São dilemas que a empresária vive todos os dias. Ela se questiona se realmente ela é tão boa quanto é, e às vezes ela é muito boa. Ela se qualificou para caramba, mas ela está se questionando se a qualidade dela de fato existe, porque o cliente não está vindo. Ela não se dá conta que as ferramentas e a maneira como ela está indo para o mercado é que está errada, não é ela, o problema não está nela. Ela é uma pessoa super qualificada, que trabalha para caramba, que se esforça muito, que tem que dar conta de milhares de papéis no dia a dia dela, e ainda assim tem que fazer esse negócio lucrar. Tu sabe que até dentro disso que tu colocou, tem uma expressão que eu uso muito nas nossas próprias redes sociais, tentando trazer um pouquinho de clareza para elas com relação a marketing. Porque rede social, visibilidade de mídia é muito o marketing, né?
A empresária, ela se engana e eu comparo se o teu marketing, ele tá um creme brulee ou o teu marketing é um sorvete de creme. E aí eu explico. Sabe quando tu vai dar um jantar na tua casa e tu não conhece o gosto dos convidados? E aí na sobremesa tu pensa, bom, eu vou num sorvete de creme porque agrada a todo mundo. Não é aquela sobremesa que vai fazer uau, mas todo mundo vai comer. Então agrada. E o teu marketing, será que ele é esse sorvete de creme? Tu não faz uma campanha excepcional, tu não faz um conteúdo fora da curva, tu não busca uma diferenciação que vai causar de fato no teu mercado, mas tu tá lá gravando o teu conteúdinho do dia a dia. E aquilo vai ter uma curtida ou outra, talvez vai sair uma vendinha ou outra. Agora, é isso que tu quer? Uma vendinha ou outra? Não, tu quer vender horrores, tu quer ter uma baita lucratividade. Essa baita lucratividade vai vir de um marketing sorvete de creme? Será que o teu marketing tem diferenciação para ser o creme brulee? Para ser aquele que todo mundo engaja, que todo mundo comenta, que vira uma grande repercussão no teu mercado? Porque se tu está investindo no mais do mesmo, fazendo aquilo que todo mundo faz igualzinho, não é dali que vai vir. Então, de novo, não é por aí. A gente tem que olhar para vendas, para a estrutura comercial, para aquilo que talvez a faculdade não te ensinou, mas que não é difícil, é implementável, mas sim, vai dar trabalho. Exatamente. Gente, tem tanto conteúdo para a gente trazer com a Paula, que inclusive nós vamos ter que fazer outras participações, Paula, porque são conteúdos que a gente precisa estar alimentando e realmente trazendo que mais pessoas identificaram e estão vendo que esse mercado precisa dessa readaptação, porque nós estamos nessa confusão mental, o empresário também está sem querer, querendo, ele está nessa onda, mesmo ele resistindo, porque é impossível a gente conseguir impedir, porque a gente já está conectado através dos celulares, através das redes sociais, dentro dessa onda, então a gente inconscientemente é levado. Então, esse trabalho que vocês realizam com a imersão, ela é um despertar, mas é óbvio que a pessoa, quando ela percebe que ela precisa de ajuda, tem o trabalho da consultoria do Best BW, né, Paula? Fala um pouquinho da consultoria antes que a gente já esteja encerrando o nosso bloco. O nosso trabalho de consultoria, a imersão vem como um despertar de consciência e já com algumas ferramentas práticas para que a empresária comece a implementar. A consultoria vem quando ela se dá conta de que talvez sozinha ela não vai conseguir implementar tudo que ela gostaria. E aí é onde nós entramos com a nossa expertise como estrategistas do teu negócio. Então, quando tu busca uma consultoria nossa, diferente das muitas que eu vejo aí no mercado, nós somos pessoas muito mão na massa, eu e a Daiane, e a gente já entrega muito disso dentro do evento de imersão. Na consultoria é ainda mais denso, é ainda mais prático, é realmente ter um estrategista olhando contigo para esse negócio e te fazendo enxergar. Eu estou num ponto A, eu quero chegar num ponto B até o final do ano, a gente vai montar juntas quais as ações que tu vai fazer na linha do tempo para ter essa curva de aceleração nos teus resultados. Então, se hoje eu estou faturando 10, no final do ano eu quero chegar faturando 50, quais ações eu vou fazer mês a mês para ir tendo crescentes? E essas ações vão ser de marketing, vão ser de vendas, vão ser de posicionamento, pode ser que sejam avaliações de processos internos do teu negócio, pode ser que sejam de liderança para com os teus funcionários, os teus líderes, os teus gerentes, caso você tenha. Essas ações, elas são pensadas, primeiro, em uma reunião de diagnóstico, para a gente entender o cenário do teu negócio, e depois nós construímos como estrategistas, estudando o teu mercado, estudando o teu negócio, quais seriam as estratégias mais adequadas para que o teu negócio performe saindo desse ponto A rumo ao teu ponto B. Vai dar muito trabalho, mas tu passa a ter um estrategista por trás, te ajudando e pegando pela mão. Porque todo mês e a cada encontro a gente vai perguntar o que foi feito, o que não foi feito, onde teve dificuldade, onde não teve, o que teve de resultado, o que não rolou, para a gente adequar a rota e melhorando o caminho, sem perder de vista o número lá no final. E aí o grande diferencial, porque a empresária vai vivendo um dia de cada vez, e ali na própria imersão eu perguntei, quantas aqui tem clareza de onde querem chegar lá em dezembro, no Natal? O que tem que acontecer até o final do ano para esse ano ter valido a pena no teu negócio? Tem que faturar 100? Tem que faturar 1 milhão? Tem que faturar quanto? Tem que conquistar o quê? Quer trocar de carro? Quer viajar? Quer o quê? E eu me apavoro
percebendo que 90% não sabem onde querem chegar. Se tu não sabe onde quer chegar, como é que a gente cria essa rota? Começa daí. E, Paula, é exatamente isso. Foi ali que realmente eu disse assim, que bom que eu não me sinto sozinha nessa maré desordenada. Tem mulheres empoderadas com essa mesma percepção, porque a gente está lutando contra uma maré forte que é as pessoas elas estão condicionadas a estar preocupadas com os números atuais e não planejam e não fazem projeções futuras. E isso é para qualquer negócio, ter um processo de projeção futura do seu negócio. As pessoas estão tão ligadas nessa vertente que as redes sociais criam de números, elas criaram tanta insatisfação. Se elas não chegam nos números, elas não são capazes. E eu escutei, antes de a gente encerrando, mas eu escutei pessoas que ainda querem transformar o seu negócio em cursos, achando que se não investir muito, que vão investir em vídeos e que acreditam que vai virar cursos online. Hoje em dia, nenhum curso online vira se não investir muito para ele poder virar. Então, eu fiquei realmente muito feliz, Paula, em trazer vocês aqui, porque trazer uma realidade verdadeira, prática, que é aquela coisa, é pegar, como eu vi que vocês pegam, aquele empresário, puxam ele daquele balãozinho que ele está subindo para a realidade e mostram que eles são capazes de ter resultado, mas fazendo um planejamento. Exato, essa é a ideia. Então, a gente pega pela mão mesmo, dá puxadinha de orelha quando precisa, porque às vezes a gente precisa, para poder voltar a pôr a empresa e as ações no prumo e, de fato, a própria empresária se dedicar para aquilo que vai fazer a empresa dela crescer, para as ações que vão trazer o direcionamento, porque viver um dia de cada vez não vai te levar para o número. E também não adianta ficar sentada no teu negócio esperando o cliente chegar. Não adianta ficar sentado no teu negócio gravando vídeo e postando lá, se não tem engajamento, não tem número de seguidores, não tem veia criativa e achar que vai chegar. Então, para pensar de maneira estratégica, como é que a gente faz chegar? Eu posso esperar ou eu posso ir atrás e buscar. O nosso trabalho é te ajudar a ir atrás e buscar. Então, eu deixo aqui o convite, né? Para aquelas que tiverem interesse em buscar um pensamento, um estrategista por trás do negócio, a gente tem todo o prazer do mundo em auxiliar. Temos clientes homens também, mas temos um prazer especial com o empresariado feminino, porque elas têm um pouquinho mais de dificuldades por não terem tido tanto acesso e por a gente ter aquela cultura de achar que tem que dar conta de tudo. A gente não tem que dar conta de tudo. A gente não tem que ser a Mulher Maravilha que dá conta das finanças, das vendas, do comercial, dos processos, do contador. Às vezes tu vai ser muito boa numa área do teu negócio, mas tu vai precisar de ajuda naquelas que não estão indo bem. É onde a gente entra, para te ajudar. Tu pode crescer até o final do ano, ou tu pode levar 10 anos para chegar lá. O que é melhor? O que custa mais caro? Essa é a pergunta. E é prático e real. Antes que a gente encerre, Paulinha, e vá para o próximo bloco, chamando os comerciais, eu gostaria de avisar todo mundo que está assistindo, está rodando aqui embaixo o Instagram do Best BW, para que você possa seguir, acompanhar o trabalho da Paula, da colega e de várias grandes profissionais que fazem parte dessas conexões. Ali vocês acompanham as imersões, que é muito bacana. Eu tive o prazer de participar e foi aí que eu conheci esse grandioso trabalho. Paula, eu vou deixar aqui agora um minutinho para você dar a sua mensagem para o telespectador, para que a gente possa chamar o próximo bloco. Eu agradeço aí pelo convite, né, Andréia? Se a gente puder deixar uma palavra de inspiração para quem está nos vendo e nos ouvindo aqui, olhe com clareza para as ações que levam o teu negócio para o resultado que tu sonha. Não tape um olho. Esse tapar um olho pode parecer mais gostosinho no momento atual, mas vai te deixar cansada numa linha do tempo. E esse deixar cansado, às vezes, repercute em abrir mão do negócio, repercute em não viver todos os teus sonhos, repercute em eu entrei nesse negócio para conquistar tal coisa e daqui 10 anos eu ainda não estou conquistando. Então, para olhar para a estratégia do negócio, coloca isso no papel e começa a seguir de maneira prática todos os dias, sem parar,
e sem olhar para o lado. Se você olhar para a tua estratégia direcionada para o teu resultado, certamente os teus objetivos vão ser alcançados muito mais rápido e tu vai ter muito mais felicidade em ir trabalhar todos os dias pelo negócio que nasceu. Então, é essa mensagem para que você comece a se organizar e entender como é que é o processo. O processo é que você não pode nunca desistir. Então, nós estamos aqui mostrando para você que está aí do outro lado da telinha que existe solução, mas que você tem que encarar com força, com coragem e se esforçar. Não dá para ficar sentado parado, né, Paula? É por aí, a gente tem que ir atrás, buscar o resultado, ele vem, é trabalhoso, mas para quem está direcionado para o resultado, a coisa sempre vai vir. E tu sabes que, até para encerrar, o que salvou a nossa empresa na pandemia foi o nosso planejamento estratégico. Se nós não tivéssemos, nós teríamos quebrado como milhares quebraram no país. Nós pegamos o projeto de 2 anos e trouxemos para o curto prazo. Isso salvou o nosso negócio. A gente não sabe o que vem por aí, o que vai acontecer no nosso governo, o que vai acontecer no ano que vem. As eleições mudam a nossa economia, o cenário muda o tempo todo. Muitas coisas impactam na economia e na repercussão de faturamento do teu negócio. Então, não fique à mercê da imprevisibilidade. Vá atrás de construir a certeza e a solidez dos resultados que tu sonha. Muito bom. Paula, muito obrigado pelo carinho, estar aqui junto conosco no jornal, trazendo e enriquecendo o nosso telespectador com um conteúdo, com falas tão importantes. Nós vamos para um breve comercial e nós já voltamos com os comentários de esportes. Um beijo grande, Paula. Beijo. Obrigada. Obrigada, amor. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Mega divertido, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar, eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Retornando dos comerciais, nós vamos agora para os esportes, com o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Seja bem-vindo, Fausto. Olá, bom dia a todos aí, boa tarde para quem já conseguiu almoçar. Bora falar sobre esportes nessa quinta-feira, depois de um dia, digamos que no mínimo maluco na quarta-feira, porque a gente teve talvez um dos jogos que vai ficar para a história, mas a gente fala depois ali sobre isso. É isso, eu vou te dizer que eu já vou dar início falando que a expectativa, eu não conheço tudo isso, para que vocês entendam que os comentários e o conhecimento do esporte, do futebol, é com o nosso comentarista. Mas eu escutei muito que ia ser um jogo de lavada do Grêmio contra o Grau. E não foi o que aconteceu, o Grêmio empatou com o Grau. Como foi, Fausto? Era exatamente essa expectativa de um banho de gol e não aconteceu? Bom, eu não imaginava que o Grêmio fosse golear o Grau, né? Até porque em casa não conseguiu isso. Mas eu imaginava que o Grêmio venceria sem nenhuma dificuldade.
E aí, vendo o jogo, eu me deparo com talvez um dos piores jogos que eu vi na minha vida. E ontem eu fui agraciado, digamos, de ver 2 dos piores jogos que eu vi na minha vida, de times brasileiros, né? O Grêmio contra o Grau, talvez seja a pior atuação que eu vi o Grêmio ter em muitos anos. Eu não me recordo de ver o Grêmio jogando tão pouco, contra uma equipe tão fraca. E aproveitando o gancho de um time que jogou tão pouco como o Grêmio, eu preciso falar do Vasco da Gama também, que ontem perdeu de 4-1 para uma equipe venezuelana, que não é nem das melhores equipes da Venezuela, o Porto Cabello. Então, aconteceu um negócio maluco ontem, né? O Vasco nos presenteou com o pior jogo da história de um time brasileiro contra um time venezuelano, porque nunca uma equipe venezuelana havia vencido uma equipe brasileira com 4 gols, e isso aconteceu ontem. Então, o Vasco vai ser motivo de chacota por muito tempo, porque o que aconteceu ontem é para ficar para a história. Mas voltando a falar de Grêmio, eu fiquei muito decepcionado. Eu já vejo que contra os times fracos, o Grêmio não vai ser um time que vai empilhar gols ou vai ser muito dominante de maneira ofensiva, porque isso não é característica do trabalho do Mano Menezes. Pelo contrário, o Mano Menezes vai pegar uma equipe muito pior que a dele, e se ele fizer 1-0, 2-1, 2-0, ele vai estar satisfeito, porque é a veia de trabalho dele. Agora, é inadmissível o Grêmio involuir, né? E usaram muito esse termo na imprensa, porque parece que o Grêmio estava num processo de não estar evoluindo mais há muito tempo com o Quinqueiros, e parece que com o Mano isso piorou. E aí eu vou voltar no que eu falei na terça-feira, porque quando o Grêmio vence o Santos, eu falo, o resultado foi muito bom, mas o Grêmio jogou muito mal. E é verdade, aquele resultado não podia enganar o que a gente viu, porque a gente viu o Grêmio sendo dominado grande parte do jogo pelo Santos. E ontem mesmo, contra uma equipe tão ruim quanto o Grau, tu vê o Grêmio não conseguir voltar com a vitória, e muito pior do que não vencer o jogo é não jogar nada. Então, se a gente estivesse falando de um Grêmio que foi dominante, que foi agradável de ver, e mesmo assim não venceu por circunstâncias do futebol, tudo bem, futebol é imprevisível. Agora, tu vê um Grêmio jogar quase nada contra uma equipe muito ruim e fazer uma atuação dessas, é para o torcedor gremista estar apavorado. Agora, quanto à questão da classificação, o Grêmio está numa situação confortável, certamente vai ficar entre os 2 primeiros colocados, enfrenta o Godoy Cruz em casa ainda, mas a Sul-Americana nessa primeira fase é de adversários muito fracos, né? Então, a gente não pode passar pano para um Grêmio que jogou tão pouco e nos presenteou com talvez uma das piores atuações dos últimos 10 anos por parte do Grêmio. Temos que estar alerta aí, Grêmio. Vamos acordar, né? Bom, Fausto, e dando seguimento... Até porque teve outros tropeços de times brasileiros que são significativos, né? O Corinthians empatou com a América de Cali. Mas aí, como é que o Corinthians empata em casa com a América de Cali? Mas aí, e não é que o Corinthians só empatou, o Corinthians também foi dominado pela América de Cali em grande parte do jogo. Então, é uma coisa assustadora também, o Corinthians deixar um time colombiano vir no seu estádio e dominar o Corinthians por tanto tempo quanto foi. Mas, quando tu pensa na América de Cali, tu vê jogadores que tem algum lampejo de qualidade. O Quinteiro, que é o camisa 8 e capitão do América de Cali, é jogador de Copa do Mundo. É cara que é talentosíssimo, poderia estar desfilando bola na Europa, mas por uma característica de pessoal dele, de querer estar perto da família, de não ser tão dedicado na vida futebolística, não foi um cara que explorou seu talento. Mas tem bola no corpo, tanto que o que ele faz no Itaquera, de dominar o meio-campo, de voltar na zaga, de criar os ataques, é de tu olhar assim e ver que é um cara muito diferente. Então, o Corinthians, apesar do resultado ruim, enfrentou uma equipe que tem jogadores. Agora, o Grêmio, a gente estava falando, enfrentou uma equipe horrorosa, que é o Grau. Então, apesar de tropeços brasileiros, o Grêmio só não fez pior do que o Vasco, porque o Vasco conseguiu perder para outra equipe horrorosa. O Vasco foi tão piada que o Vasco conseguiu tomar gol de um cara de 1,59 m de cabeça. Então, é coisa que é absurda. Mas bora para os próximos assuntos, que tem bastante coisa. É isso aí. E dando continuidade, vamos seguir na dupla Grenal. Vamos falar agora de Inter. Grupo do Inter teve o jogo do Bahia ontem. Como foi esse jogo, Fausto? Bom, resultado surpreendente, né? Porque a imprensa até cita o Bahia como uma das principais equipes brasileiras, e o Bahia joga para isso, joga para ter esses méritos, mas enfrentou uma boa equipe do futebol uruguaio. O Nacional veio no estádio do Internacional, fez 3 gols, abriu 3-0, e o Inter conseguiu um empate naquele jogo que eu não fiquei satisfeito. Mas
Ontem o Bahia faz ótimo primeiro tempo, e aí a gente tem que parabenizar o treinador do Nacional, né? Ele pega o Nacional, primeiro jogo dele é contra o Bahia em casa, ele perde por 1-0, aí ele arruma o Nacional começa a empilhar vitórias no futebol uruguaio, vem no Beira-Rio, empata por 3-3, abrindo um 3-0, e ele arrumou o time. Tem um ponta-direita, lá meia-direita do Nacional, que ele é uma figura dos contra-ataques, inclusive no Beira-Rio, que é fantástica, que é o Villalba. O Nico até vai muito bem, que é o Nico Lopes, que nós colorados conhecemos, na parte da criação, inclusive na frieza para fazer os gols, mas o que jogou de bola o Villalba é um absurdo. Se eu fosse dirigente do Inter, eu já abriria os olhos para olhar para esse cara, porque ele faz o corredor direito, e aí, claro, vamos entender a comparação, mas como muitas vezes o Valverde fez, e os dois são uruguaios, o Valverde do Real Madrid. Então esse Villalba aí, jogador interessantíssimo para ficar de olho. E ele é figura principal no que foi um resultadaço para o Nacional. O Nacional foi até a Fonte Nova, estádio do Bahia, perdia por 1-0 e virou por 3-1. E isso mostrou que o Inter está, sim, como eu já falava há muito tempo, no grupo da morte, onde todas as equipes são capazes de ir fora de casa e vencer, de enfrentar um ao outro e trocar pontos, porque todas as equipes são muito boas, né? O Atlético Nacional vence por 3-0 o Nacional, toma 3-0 do Internacional. O Inter empata com o Bahia, empata com o Nacional, o Bahia vence o Atlético Nacional em casa e toma 3 do Nacional. Então é um grupo que realmente é muito, mas muito equilibrado e tem tudo para ser assim até o final. Hoje o Inter enfrenta o Atlético Nacional, a gente pode falar disso aqui na frente, mas sobre o jogo de ontem, o grupo ficou mais embolado ainda, porque todo mundo tem chance de classificação, e isso é, sim, o grupo da morte da Libertadores. Muito bem. Eu, inclusive, apostava no começo entre Inter e Atlético Nacional para classificar, mas hoje, vendo o Nacional jogar, eu não consigo não botar os uruguaios e o próprio Bahia também. Então, é um grupo que é muito equilibrado. Então, o Inter joga hoje, qual é a expectativa, então, Fausto? Bom, a expectativa de um jogo muito difícil, né? O Inter joga no Anastácio Girardot, que é em Medellín, na Colômbia. É um jogo muito difícil. É muito complicado jogar lá. Até deixa eu confirmar a altitude do jogo. Mas, se eu não me engano, o Inter joga a 2.000 metros de altitude. Então, isso dá efeito, sim, na questão da bola, né, e tudo mais, a velocidade. E isso complica muitas vezes o time, né? Então, eu não. É 1.500 metros, mas mesmo assim tem impacto, sim, no jogo. Eu acho o jogo muito difícil, porque o Atlético Nacional é uma grande equipe. Veio aqui, tomou 3-0 do Inter, mas não foi um jogo de 3-0. Foi um jogo muito difícil. Inclusive, aquele jogo viralizou a qualidade do Inestrosa, que era o ponta-direita. Agora é um jogo que se o Inter trouxer o empate do jogo contra o Atlético Nacional, o Inter tem um grande resultado. O Inter não tem que trazer uma vitória obrigatoriamente. O empate já coloca o Inter numa situação confortável, porque o Inter pega o Nacional na próxima rodada e o Bahia em casa. Então, o Inter deixa meio que o Bahia e o Atlético Nacional se matarem no jogo na Colômbia depois e enfrenta o Nacional, podendo jogar ainda, de repente, só por uma vitória contra o Bahia na última rodada. Então, é uma situação que o Inter não pode deixar uma derrota vir, porque aí vai botar pressão para o Inter enfrentar o Nacional depois no Uruguai e o Bahia em casa. É um jogo dificílimo, mas eu acredito muito no trabalho do Roger, acredito muito que o Inter pode trazer, sim, um resultado que seja positivo. O Inestrosa, que é o principal destaque do Atlético Nacional, parece que não vai jogar. Então, é uma notícia positiva para os colorados, mas, mesmo assim, a gente tem que estar com muito respeito, porque é uma grande equipe do futebol colombiano, a maior equipe do futebol colombiano. Então, sempre são jogos difíceis. Fausto, e dando continuidade, nós temos o PSG versus Inter de Milão. Fazem a final da Champions, o que esperar? Bom, esse meio de semana, acho que muita gente foi agraciada com talvez um dos maiores jogos da história do futebol, né? A Inter de Milão, ela havia empatado por 3-3 na Catalunha, traz o jogo para a Itália, né? E o jogo é novamente um 3-3, né? Mas não é um 3-3 normal. A Inter abre um 2-0, depois a Inter toma a virada do Barcelona no segundo tempo por 3-2, acha um gol no último minuto, com o Acerbi, um cara de 37 anos, jogou por muito tempo na 4ª divisão italiana, venceu 2 vezes um câncer. Então,
é uma sensação emblemática ao extremo do Acerbi. Faz o gol, o primeiro gol dele na história da Champions League, ele nunca tinha feito gol em Champions, faz esse gol, um cara de 37 anos, leva para a prorrogação, e na prorrogação a Inter de Milão consegue fazer um gol e passar por cima do Barcelona, que teve mais uma vez uma atuação de gala do Lamine Yamal, se mostrando. E aí eu vou usar o que o Marcelo Beckler falou, comentarista muito, mas muito inteligente, um cara que eu admiro bastante. Ele fala que ele inclusive reside na Catalunha, né? E ele fala que estava no estádio e os barcelonistas não ficaram tristes com a eliminação, porque eles olhavam o Lamine Yamal jogar e falavam: cara, tá tudo certo, esse garoto vai nos trazer umas 4 ou 5 Champions Leagues, porque o que ele joga é absurdo. E foi o que aconteceu. A Inter de Milão, por muitas vezes, botou 3 jogadores em cima dele e ele conseguia ter vantagem em cima dos caras. Se o Barça deixar isso acontecer, o Barça pode, sim, num futuro não muito distante, empilhar títulos. Porque o Barça, na minha opinião, jogou mais que a Inter nos 2 jogos, mas a Inter soube defender muito bem e usou demais alguns erros defensivos do Barcelona para sair com essa final na bagagem. Agora o PSG, que já era favorito contra o Arsenal, pela primeira vez em sua história, não, pela segunda vez em sua história, consegue chegar numa final de Champions e agora de uma maneira muito melhor do que quando chegou da outra vez, quando tinha Neymar, Mbappé, e tinha aquela coisa ainda do Mbappé brigar e tal. Agora parece um time muito mais coeso, um time muito mais parceiro, um time muito mais unido. E para mim o PSG é favorito ao título contra a Inter de Milão. Eu não vejo a Inter chegando no nível do PSG, mas a gente não pode nunca duvidar de uma equipe italiana que se defende tão bem e joga com tanto coração que nem essa Inter de Milão. Fomos agraciados na terça com talvez o maior jogo da história recente. Eu não me recordo de um jogo tão legal de se assistir, desde aquele 7-1 do Barcelona contra o PSG, que para mim é o maior jogo da história da Champions, inclusive, mesmo não sendo uma final de Champions, aquela virada de 7-1, onde o Barça havia perdido por 4-0, depois toma um gol, e aí tem 6-1, desculpa, né? Tem que ganhar por 6 gols, por 5 gols de diferença, toma um gol do Cavani, o jogo fica 3-1, precisa fazer 3 gols, o Neymar pega a bola embaixo do braço, faz aqueles gols, cria por gol do Sérgio Roberto, e o Barça vence por 6-1. Então, mas esse jogo da Inter certamente fica entre os maiores jogos da história da Champions, porque realmente foi fora do normal, assim, a gente não está acostumado a acompanhar jogos de tanto nível. Bom, então, nós tivemos aqui bastante, né, informação sobre tudo que está acontecendo nesses esportes. Tem muita perspectiva para terça-feira que vem, os jogos que vão acontecer, agora, né, Fausto? A final da Champions ela é no dia 31 de maio, né? Então a gente fala agora, mas tem agora todo esse final de temporada, dia 31 de maio a gente tem que é o jogo que encerra a temporada europeia com uma final da Champions. PSG e Inter de Milão se enfrentam na Alemanha para definir quem é o mais novo campeão da Champions. Se o PSG conseguir a primeira vez em sua história, se a Inter conseguir, me parece que a Inter chega ao seu 4º título, então tem tudo para ser um grande jogo, uma final de muito, mas muita diversão para se assistir. É isso aí, nós estamos aqui, você pode estar acompanhando, aqui abaixo está passando as informações do nosso Instagram, agtv.br, onde você acompanha todas as informações de horários, dos programas, de entrevistados, tudo que acontece na programação da GTV, você acompanha em nosso Instagram. Mas lembrando que, se você quer ter uma perspectiva melhor e acompanhar a programação que vai estar no ar, é no nosso site, agtv.com.br. Lá você acompanha os horários dos programas e tudo que está acontecendo. E lembrando que todos os programas que já saíram de inédito dentro da semana na AGTV, está lá como vídeos, você encontra a categoria, o nome do programa que você quer assistir e tudo que já passou. Inclusive todos os jornais que estiveram aqui, os convidados no início do bloco, todos os bate-papos com o nosso comentarista, tudo isso você consegue acompanhar lá em vídeos no nosso site, escolha a categoria do programa e assista depois a hora que você quiser através do programa escolhido. Fausto, nós temos também uma situação que está aí podendo acontecer a qualquer momento, que é a escolha do novo Papa. Gente,
é um momento assim que já saiu aqui, está todo mundo na expectativa, acho o mundo inteiro nessa expectativa, os cardeais já estão reunidos e a nova votação, está todo mundo aguardando a fumaça, qual vai ser a cor da fumaça que vai sair. A perspectiva é que já tenhamos a escolha do novo Papa na próxima fumaça. Vocês estão aí acompanhando, como que tá esses comentários por aí também na tua região aí, Fausto? Bom, todo mundo na expectativa, acho que o mundo inteiro na expectativa, né? Para muita gente acabou sendo uma surpresa, né? O Papa falecer, então a gente ficou muito sentido, né? Era um Papa, nosso irmão aqui, argentino, mas a expectativa é muito grande, né? Inclusive, cada dia parece que está chegando mais próximo da decisão, né? Então a gente espera que em pouco tempo já saia aí o novo Papa para a gente conhecer ele aí, ver. Até eu tô curioso para saber como é que vai ser o nome do Papa também, né? Olha, estamos todos, queremos saber qual vai ser o Papa e o nome que ele vai se tornar realmente a referência a nível mundial, porque é um Papa, ele é a figura da representação da bondade, da organização da fé, né, da entidade, família, da fé, Então, tem a importância, né, da escolha do Papa, ela é muito importante para o desencadear das economias também em todo o mundo, porque gera o equilíbrio, né, daquela questão do respeito, da orientação religiosa, de como vai ser a condução também, com cuidado, né, com a questão política, porque acaba influenciando muito também. Com certeza. Meu comentarista, conseguiste ir conhecer o shopping? A pergunta que não quer calar, o Dunas Shopping, ou ainda não conseguiu? Eu ainda não consegui, incrivelmente. A correria, né? Ontem tive que ir até Florianópolis, então não deu tempo, correria. Mas espero que hoje eu ainda consiga ir dar um pulo lá para ver como é que ficou. Porque a gente escuta muita gente falando muito bem do shopping, né? Então tá na hora de conseguir ir lá presencialmente ver esse marco novo para Jaguaruna, né? E nós seguimos no teu aguardo, então, quem sabe na terça que vem a gente possa apresentar um pouquinho de algumas imagens do novo shopping através do nosso comentarista. O tema eu não consegui fazer nessa semana, mas na próxima terça certamente vou ter conseguido ir e mando imagens, fotos e também um comentário sobre o que achei desse grande empreendimento de Jaguaruna. Perfeito. Então, meu querido comentarista, que irradia, que encanta aqui na nossa programação, porque o esporte salva vidas, o esporte alimenta uma família, inspira. A gente quer agradecer sempre a tua participação aqui, trazendo com muita clareza as análises sobre os jogos, sobre tudo que está acontecendo no esporte. Deixamos aqui uma mensagem tua para esse final de semana, que em seguida já estamos entrando com o nosso clima-tempo. Bom, final de semana tem dupla Grenal, né? O Inter enfrenta o Botafogo num jogo muito difícil. No Newton Santos, no gramado sintético. Mas o Inter, se Deus quiser, vai enfrentar um Botafogo que vai ter que poupar alguns jogadores, porque enfrenta o Estudiantes pela Libertadores no meio de semana, e é um jogo que pode definir a classificação até a eliminação do Botafogo. Então, acho que o Botafogo pode ir com alguns jogadores poupados para esse jogo, e espero que o Inter consiga aproveitar isso para trazer um resultado positivo do Rio de Janeiro. O Grêmio enfrenta o Bragantino em casa. O Grêmio pega um time que vem fazendo um grande campeonato, que é o Bragantino, mas é uma equipe que tem tudo para conseguir ter um jogo grande contra o Bragantino, apesar de estar jogando tão pouco. O Grêmio joga em casa e tem a obrigação, sim, mesmo que enfrente uma equipe que está muito melhor que ela, de vencer o jogo, porque é contra o Bragantino. E desejo um grande final de semana a todos. Na terça-feira nos vemos aí para conversar sobre tudo isso que aconteceu e trazer também uma resenha do shopping ali, que é importante. Muito bem. Então, não saia da telinha, nós vamos para um breve, muito rápido comercial e já voltamos com o Clima-Tempo. Beijo grande, Fausto. Tchau, tchau. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos.
Estamos de volta dos comerciais e agora vamos seguir com o clima-tempo. Vamos ver o que nos espera e a perspectiva é de muita chuva na região, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos trazer aqui um mapa do nosso estado. Então, temos hoje no mapa, no estado do Rio Grande do Sul, essa massa, né, densa de chuva chegando, vinda aqui da região do Uruguai e Argentina. Ela já toma, né, aqui pelo mapa, toda a fronteira aqui entre Rio Grande do Sul e Uruguai e na fronteira também com a Argentina, atingindo a região aqui, chegando à nossa capital, Porto Alegre hoje com 24 graus, 28 Santo Ângelo, 23 Uruguaiana, 20 Bagé. Então, essa chuva, ela demonstra aqui no mapa, nós estamos fisicamente em Porto Alegre, ela deve estar chegando, né? Ainda não estamos vendo chuva ainda na região, tempo fechado, mas aqui pelo mapa mostra que ela vem vindo. Possibilidades de muitos raios, descargas de raios e também granizo. Essa corzinha lilás é uma cor já que demonstra a possibilidade de granizo nessas regiões. Vamos subindo aqui para Santa Catarina, 28 graus em Florianópolis, 25 Chapecó, 24 Lages, nesta quinta-feira, tempo firme e seco na maioria da região do estado de Santa Catarina, possibilidade de nebulosidade ali no litoral. Estado do Paraná, 26 graus em Curitiba, 29 Londrina, 26 Cascavel, tempo firme e seco em toda a região do estado do Paraná. Vamos ver amanhã, na sexta-feira, o que nos reserva. Amanhã nós temos 27 graus em Porto Alegre, 24 Santo Ângelo, 20 Uruguaiana, 18 Bagé. A gente segue observando essa massa densa de nuvens de chuva que vem atravessando a nossa região do estado do Rio Grande do Sul. Então, tem possibilidade, sim, de muita chuva, muito volume de água por essa nuvem densa que a gente pode ver que ela percorre toda a faixa do estado do Rio Grande do Sul. Então, realmente vai ter volumes expressivos, então tem que estar atento, alerta às estradas, a enxurradas que podem estar acontecendo entre os dias de hoje, quinta-feira, e sexta-feira. Vamos aqui para Santa Catarina, 31 graus em Florianópolis, na sexta, 26 Chapecó, 24 Lages, tempo firme e seco em todo o estado de Santa Catarina na sexta-feira. Seguindo, aqui, estado do Paraná, 25 graus Curitiba, 27 Londrina, 26 Cascavel, também segue tempo firme e seco no estado do Paraná. Realmente a chuva, essa questão desse volume de água vai atingir apenas a região do Rio Grande do Sul. Vamos no sábado. Sábado nós já temos um mapa completamente diferente, teremos 21 graus em Porto Alegre, uma queda da temperatura, né, trazendo um pouco a estabilidade, 21 graus em Santo Ângelo, 21 Uruguaiana, 18 Bagé. Nós já observamos um mapa com um tempo firme, clima seco, né, muito sol em toda a região sul do Rio Grande do Sul. A gente observa aqui 25 graus em Florianópolis no sábado, 19 em Chapecó, 19 em Lages. Tempo firme e seco também no estado de Santa Catarina. Já o estado do Paraná, chega essa frente, né, de chuvas, e nós teremos 17 graus em Curitiba, 22 Londrina, 21 Cascavel, e sim, chuva com bastante intensidade na região de Curitiba, atingindo Londrina, mas no restante da região do estado do Paraná, tempo firme, seco e sol. Vamos ver no domingo o que nos aguarda. Domingo teremos 20 graus em Porto Alegre, 20 Santo Ângelo, 21 Uruguaiana, 16 Bagé, já tendo uma queda de temperatura mais lá na fronteira, né? Seguindo, né, a estação que nós estamos, que é o outono, temperaturas mais amenas, tempo firme e seco em toda a região, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Já no estado de Santa Catarina, teremos uma queda também na temperatura, 23 graus em Florianópolis, 17 em Chapecó, 17 em Lages, tempo firme e seco em todo o estado. Estado do Paraná, neste domingo, 16 graus em Curitiba, 22 Londrina, 22 Cascavel, e também na maioria do tempo da região aqui do mapa. Então, um bom final de semana, sigam aqui na programação da GTV com muito conteúdo feito para você. Um beijo grande e até logo mais.